Vamos falar sobre gigantes de verdade entre os humanos. Ao longo da história mundial, apenas 29 pessoas ultrapassaram a altura de 8 feet, ou 2,44 metros. É amplamente conhecido que o homem mais alto registrado oficialmente foi Robert Wadlow, que media 2,72 metros. No entanto, em 2019, uma medição póstuma de um vietnamita chamado Ho Van Trung mostrou uma altura incrível de 2,75 metros. Mesmo assim, esse resultado nunca foi confirmado oficialmente por causa de dúvidas sobre a precisão da medição. A vila onde mora o homem vivo mais alto do mundo é Ali Bey, na Turquia, o berço de Sultan Kösen, que mede 2,51 metros. Isso não quer dizer que todos da vila sejam altos. Sultan é um caso único naquela região. A maior altura média masculina pertence a Montenegro. Nos municípios de Kolašin e Šavenik, a altura média masculina ultrapassa 1,85 metros. Sobre a foto, é muito provável que seja falsa, pois o suposto gigante parece ter o dobro da altura de um homem médio. Isso significaria que ele teria cerca de 3,5 metros. E nem na mitologia grega, alguém foi descrito com mais de 3 metros. Nas profundezas das dobras verdes das terras altas de Papua, existem tribos que ainda vivem de uma forma que dá a sensação de atravessar um portal do tempo, sem estradas pavimentadas, sem smartphones, sem eletricidade, apenas ferramentas de pedra, fogos acesos à mão e um vínculo com a natureza que a vida moderna praticamente apagou. No Vale de Baliem, em Papua Ocidental, aninhado entre montanhas cobertas de selva e picos enevoados, vivem pessoas que criam porcos para o comércio, usam tecidos de casca de árvore e constroem cabanas apenas com capim e madeira. Entre as mais conhecidas está a tribo Dani. Eles chamam esta terra de lar há milhares de anos, cultivando batata doce em hortas íngremes escavadas nas colinas. Até meados do século XX, eles não tinham contato com o mundo exterior. Quando foram fotografados do ar pela primeira vez, as autoridades pensaram que estavam extintos ou eram apenas uma lenda. Mesmo hoje, algumas aldeias só são acessíveis por meio de caminhadas de dias pela densa floresta tropical. Às vezes, helicópteros são usados para deixar suprimentos ou visitantes, mas a maioria das pessoas aqui vive sem depender de nada de fora. O fascinante é o quão bem adaptadas essas tribos são ao seu ambiente. Suas armas, arcos, flechas e lanças, são feitas à mão com materiais locais, mas incrivelmente precisas. Eles sabem quais plantas usar como remédio, quais raízes ferver, quais folhas afastar os insetos. Suas tradições são transmitidas não por livros ou telas, mas por histórias sussurradas ao redor de fogueiras a céu aberto. Alguns anciãos ainda praticam a decoração corporal, usando ocre e ossos de animais. Durante os festivais, os homens usam cocares elaborados, feitos de penas e peles, e suas danças de guerra ecoam pelos vales como trovões. Essas apresentações não são apenas para exibição, são reconstituições de rivalidades reais entre clãs, resolvidas por meio de rituais em vez do caos. É um dos raros lugares na Terra onde costumes ancestrais ainda são vividos, não apenas lembrados. Apesar do estilo de vida intocado, há sinais de mudança se aproximando. Antenas parabólicas estão surgindo em cidades próximas. Os jovens às vezes partem para estudar nas cidades e retornam com tênis e gírias, mas o cerne da cultura permanece surpreendentemente intacto, especialmente nos cantos mais remotos, onde machados de pedra ainda moldam a floresta e a fumaça sobe das fogueiras antes do amanhecer. No alto do Himalaia, onde o ar é rarefeito como uma navalha e a neve nunca derrete completamente, surgiram histórias de monges que vivem como se o tempo tivesse parado. Em vales e cavernas escondidos, escavados em penhascos cobertos de gelo, vivem eremitas que praticam rituais ancestrais, em isolamento quase total há décadas. Alguns dizem até gerações. Os moradores locais sussurram que esses monges preservam conhecimentos e tradições que remontam à última era glacial. Pode parecer fantasia, mas nem tudo é lenda. Lugares como o remoto Vale do Zanskar abrigam mosteiros tão inacessíveis que ficam soterrados pela neve durante metade do ano. Imagens de satélite não mostram nada. Você só os encontra se alguém lhe mostrar o caminho. Esses monges sobrevivem com farinha de cevada, chá de manteiga e água pura das geleiras. Alguns fazem votos de silêncio. Outros praticam meditação profunda em cavernas abaixo de zero por meses a fio. Em certas estações, seus corpos parecem congelados, mas ainda assim plenamente vivos, seus batimentos cardíacos desaceleram. O surpreendente é que cientistas que estudam ambientes extremos confirmaram que a exposição prolongada a condições congelantes e de alta altitude, aliada a técnicas de controle da respiração, pode levar a estados corporais que, honestamente, parecem um pouco sobrenaturais. A linha entre mito e fisiologia fica bastante tênue aqui. A chamada meditação tumo já foi registrada aquecendo o corpo de forma tão eficaz que a neve derrete ao redor de monges sentados.
Alguns templos guardam pergaminhos antigos, envoltos em couro de iaque, escritos em caracteres que quase ninguém consegue ler hoje em dia. Alguns acreditam que descrevem linhagens esquecidas ou mapas estelares anteriores à astronomia moderna. As entradas de certos santuários em cavernas permanecem seladas por séculos, e quando um deles foi aberto recentemente, revelou relíquias intocadas desde os tempos medievais, e possivelmente muito mais antigas. Será que esses monges são mesmo da era glacial? Claro que não no sentido literal, mas, sabe, eles podem ser os últimos descendentes espirituais de um modo de vida que começou quando os mamutes ainda vagavam. Em um mundo movido a velocidade e ruído, esses guardiões congelados permanecem enraizados em um silêncio tão profundo que ecoa através da pedra. Na imensidão gelada do norte da Sibéria, onde o inverno nunca termina de fato e o sol às vezes desaparece por semanas, vivem os Nenets, um povo nômade que sobreviveu aqui por milhares de anos com pouco mais do que renas, trenós e pura resiliência. Eles migram pela tundra em enormes manadas de renas domesticadas, viajando até 960 km por ano, em meio a nevascas, rios congelados e campos de neve que podem engolir veículos inteiros. Suas tendas, chamadas chãos, são construídas com peles de rena, esticadas sobre postes de madeira, projetados para serem embalados e transportados em horas. O extraordinário é o quão pouco seu estilo de vida mudou. Mesmo com telefones via satélite e atualizações meteorológicas, agora ocasionalmente usadas pelas gerações mais jovens, a maioria de suas ferramentas, roupas e até mesmo sua dieta, peixe congelado, gordura crua de rena e frutas vermelhas, vem diretamente de um manual pré-histórico. As crianças aprendem a montar renas como se fossem cavalos. Mulheres mais velhas costuram roupas complexas com agulhas de osso, e em temperaturas que podem cair abaixo de 54 graus Celsius negativos, a sobrevivência depende de saber exatamente quando e para onde se mover antes que as tempestades cheguem ou os rios degelem. Mudanças climáticas e a invasão industrial começaram a desafiar o modo de vida, mas os Nenets se adaptam como sempre. Algumas de suas rotas de migração agora passam por enormes oleodutos, mas eles continuam se movendo, estação após estação, guiados pelas estrelas, pela neve e pelo instinto construído ao longo de gerações. Enquanto a maior parte do mundo trocou raízes por Wi-Fi, os Nenets permanecem presos ao ritmo do gelo, do vento e dos cascos, prova viva de que não são necessários muros ou cidades para criar civilização. Nas profundezas da floresta amazônica, além dos rios e das estradas madeireiras, vivem pessoas que nunca usaram um telefone, viram uma cidade ou ouviram uma música no rádio. Algumas delas nem sabem que o mundo exterior existe. Essas são as tribos isoladas da América do Sul. Grupos tão isolados que até governos, antropólogos e empresas de satélite os evitam. Só sabemos que existem graças a fotos aéreas. Aviões e drones sobrevoando a selva capturaram imagens de trechos de terra desmatados, casas comunais construídas com folhas de palmeira e, ocasionalmente, uma figura olhando para cima com um arco na mão. Alguns reagem com curiosidade. Outros disparam flechas contra a aeronave. A Fundação Nacional do Índio, FNIM, do Brasil, confirmou a existência de mais de 100 grupos isolados. Peru e Colômbia relataram descobertas semelhantes. Essas pessoas resistiram a qualquer contato externo, seja por escolha própria ou por necessidade. Toda a sua visão de mundo está contida em poucos quilômetros quadrados de floresta. O que é chocante é que muitos deles prosperam. Eles caçam com lanças e zarabatanas, cultivam mandioca e banana e coletam plantas medicinais que os cientistas ainda nem catalogaram. Suas vidas são ricas em rituais, ligadas aos ritmos da floresta e transmitidas inteiramente pela memória oral. Protegê-los não é apenas uma questão de respeito, é sobrevivência. A exposição a germes externos pode causar surtos mortais. As leis agora proíbem sobrevoos abaixo de certas altitudes, e a entrada em seu território é ilegal para forasteiros. É uma das poucas vezes em que o mundo moderno escolhe desviar o olhar, e por um bom motivo. Eles não são relíquias, eles não são primitivos, eles são nações vivas, escolhendo permanecer invisíveis em um mundo obcecado pela exposição. Na era dos satélites e da vigilância, essas tribos nos lembram que segredos ainda podem sobreviver à vista de todos. Muito antes de o Império Inca ascender ao poder, outra civilização misteriosa esculpia casas, fortalezas e tumbas nos penhascos enevoados dos Andes. Eram os Chachapoias, conhecidos como os Guerreiros das Nuvens, porque viviam tão alto nas montanhas que as nuvens constantemente rolavam por suas aldeias de pedra como fumaça. Seu território se estendia pelo norte do Peru moderno, onde a floresta tropical e os picos recortados colidem. O que os diferencia não é apenas onde viviam, mas como enterravam seus mortos. Em vez de sepulturas subterrâneas, eles colocavam os mortos em sarcófagos verticais, esculpidos nas faces rochosas escarpadas das montanhas. Essas tumbas, em forma de figuras humanas, ainda contemplam o vale séculos depois, intocadas por saqueadores por serem quase impossíveis de alcançar. Seu maior assentamento, Cuelap, às vezes é chamado de Machu Picchu do Norte. Mas, na verdade, é mais antigo, mais massivo e, até recentemente, estava quase totalmente esquecido.
A densa selva o havia soterrado em silêncio. Só depois que varreduras de satélite e imagens de drones nos últimos anos revelaram toda a extensão de mais de 400 edifícios de pedra, alguns ainda de pé, erguidos no cume de uma montanha, como uma fortaleza esquecida de um romance de fantasia. Ainda não sabemos qual língua os chachapoias falavam. Crônicas espanholas afirmavam que eles tinham pele excepcionalmente clara e olhos claros, uma observação que desencadeou inúmeras teorias sobre sua origem. Estariam eles conectados aos primeiros exploradores europeus? Estudos genéticos dizem que não, mas o mistério persiste, alimentado pela forma dramática como sua cultura desapareceu após a conquista inca. Hoje, aventureiros, pesquisadores e arqueólogos estão apenas começando a desvendar a história completa. Cada tumba aberta, cada artefato recuperado das ruínas do penhasco adiciona mais uma peça a um quebra-cabeça que ainda resiste à conclusão. Os guerreiros das nuvens podem ter desaparecido, mas deixaram para trás uma arquitetura que desafia a gravidade e perguntas que se recusam a ser enterradas. Escondido em 3 pequenos vales no norte do Paquistão, está uma das culturas mais pitorescas e misteriosas da Ásia, o povo Kalash. Com suas roupas vibrantes, língua única e crenças distintas, eles se destacam de todos os grupos vizinhos. Mas o que realmente alimenta a curiosidade global é uma lenda que remonta sua ancestralidade ao exército de Alexandre, o Grande. Os Kalash não têm registros escritos de sua origem, mas suas tradições orais falam de um grande líder que veio pelas montanhas há muito tempo. Alguns Kalash têm pele mais clara, olhos verdes ou castanhos e características que parecem incomuns na região, alimentando especulações sobre raízes gregas ou macedônias. Estudos genéticos encontraram alguns marcadores mediterrâneos, mas nenhuma prova cabal. Mesmo assim, a lenda se recusa a desaparecer. O certo é que seus costumes são diferentes de tudo o que os cerca. Os Kalash seguem um sistema de crenças politeísta, com divindades ligadas a rios, montanhas e estações do ano. Eles celebram festivais selvagens, como o Tilan Joshi com danças, cânticos e vinho feito com uvas locais. Sua arquitetura, língua e rituais estão mais intimamente ligados às antigas tradições indo-europeias do que a qualquer coisa no sul da Ásia moderna. No entanto, apesar de sua riqueza cultural, os Kalash são uma população minúscula, apenas alguns milhares de pessoas cercadas por um mundo em rápida transformação. Algumas tradições estão desaparecendo, mas outras são orgulhosamente mantidas, especialmente durante festivais públicos que atraem visitantes do mundo todo. A questão de se eles são realmente descendentes de Alexandre ainda está em aberto. Mas em uma região repleta de uniformidade, os Kalash permanecem uma relíquia viva de algo mais antigo, estranho e inegavelmente fascinante. Há um pedaço de terra no Oceano Índico, onde o tempo simplesmente se recusa a avançar. A Ilha Sentinela do Norte, parte do arquipélago de Andaman, abriga um povo tão ferozmente isolado que ninguém conhece verdadeiramente sua língua, seus costumes ou mesmo quantos deles vivem lá. Os sentineleses rejeitam violentamente todas as tentativas de contato há séculos. Barcos que se aproximam demais são recebidos com uma chuva de flechas. Drones são abatidos com lanças. Qualquer um que pise em sua praia raramente consegue retornar. Esta não é uma reação moderna. Relatos da época colonial descrevem encontros semelhantes. Até mesmo helicópteros enviados para pesquisas após desastres naturais foram repelidos. No entanto, por meio de imagens de satélite e observação de longo alcance, os especialistas aprenderam algumas coisas. Os sentineleses vivem em pequenos bandos, constroem cabanas simples e usam armas artesanais. Eles pescam em águas rasas, colhem cocos e acendem pequenas fogueiras. O notável é que, apesar de milhares de anos de isolamento, eles prosperam em seus próprios termos. A ilha em si é densamente florestada e cercada por recifes de coral, tornando pousos acidentais quase impossíveis. Até mesmo o governo indiano impõe uma política rígida de não contato. É ilegal se aproximar a menos de 6 quilômetros da costa. Isso não é apenas para proteger forasteiros, é para proteger os sentineleses, sem resistência a doenças modernas. Até mesmo uma infecção leve pode ser catastrófica para eles. O que é ainda mais interessante é como eles resistiram ao mundo moderno com ferramentas artesanais e uma vontade inabalável. De certa forma, Sentinela do Norte é a última peça intocada do antigo quebra-cabeça humano. Enquanto o resto de nós correu para a era digital, eles permaneceram em um capítulo há muito fechado em todos os outros lugares. E talvez, apenas talvez, essa seja sua maior força. Eles não precisam de eletricidade, moedas ou mesmo ideias externas. Eles escolheram ser os guardiões de seu próprio passado, não congelados pelo medo, simplesmente comprometidos em ser deixados sozinhos em um mundo que se recusa a desacelerar. Se há uma tribo que realmente resistiu ao próprio tempo, é a dos sentineleses. Na ilha indonésia de Nias, longe dos movimentados mercados de Jakarta ou dos resorts de Bali, encontram-se vilas construídas com pedras tão maciças e precisas que levantam a séria questão de quem teve a força, ou o conhecimento, para construí-las. As casas tradicionais dessas antigas vilas assentam sobre fundações feitas de megálitos.
Estamos falando de pedras pesando várias toneladas, empilhadas e equilibradas sem argamassa. Algumas pedras verticais chegam a atingir 4 metros de altura. O que torna tudo ainda mais incrível é que essas estruturas não foram construídas pela realeza ou por impérios, mas por clãs locais em um lugar tão remoto que quase não mudou em séculos. As tradições orais da ilha falam de gigantes ancestrais, pessoas com força extraordinária que podiam carregar essas pedras nos ombros. Embora nenhum osso de gigante tenha sido encontrado aqui, estudos recentes sugerem que uma cultura extinta com habilidades avançadas de engenharia pode ter deixado essas pistas. As estruturas foram construídas para rituais, demonstrações de status e, em alguns casos, para homenagear os mortos. A tradição de levantar pedras ainda existe hoje. Em algumas cerimônias, dezenas de jovens trabalham juntos para mover pedras usando troncos, cordas e cânticos, recriando técnicas que provavelmente eram usadas muito antes da existência de plantas ou guindastes. A questão não é tanto a força, mas sim a precisão e o timing. Você não encontrará essas vilas em folhetos turísticos típicos. Mas para quem as procura, Nias oferece uma janela para a cultura de uma ilha do Pacífico que rivaliza com alguns dos mistérios megalíticos mais famosos do mundo. E o faz com muito menos atenção. Sob o solo da selva equatoriana, encontra-se um sistema de cavernas tão vasto e estranho que já atraiu o interesse de astronautas, exploradores e até mesmo de um membro da realeza, o próprio Príncipe Philip. Chama-se Caverna Taos e, há décadas, está no centro de uma das maiores histórias não resolvidas da América do Sul. Na década de 1970, uma expedição liderada pelo explorador escocês Stanley Hall aventurou-se nas profundezas das cavernas, após ouvir rumores de moradores e missionários de que havia câmaras repletas de livros metálicos, esculturas misteriosas e uma biblioteca secreta, guardada por monges ou xamãs. As histórias vão além, alegando que os escritos não eram deste mundo, contendo conhecimento de astronomia, física avançada e civilizações perdidas. A caverna é real. Suas passagens se estendem por quilômetros, com poços verticais, salas ocultas e rios subterrâneos. Os livros de metal, no entanto, permanecem sem comprovação, mas alguns pesquisadores insistem que viram estruturas estranhas, incluindo paredes que não pareciam formadas naturalmente. Alguns acreditam que todo o sistema foi outrora projetado, como um templo enterrado, não uma caverna natural. Nos últimos anos, o interesse voltou a disparar. Sondas de drones, novas expedições e relatos tribais locais continuam a sugerir que algo extraordinário ainda pode estar escondido no subsolo. Alguns até o associam ao continente perdido de Mu, ou afirmam que foi um refúgio durante antigas catástrofes globais. Seja verdade mito, ou algo entre os dois, a Caverna Taos continua sendo um dos poucos lugares na Terra onde ciência, lenda e aventura ainda se encontram em total escuridão. Nas planícies áridas do Mali, o povo Dogon construiu uma reputação que vai muito além de suas aldeias esculpidas em barro ou de suas intrincadas danças de máscaras. O que realmente chamou a atenção do mundo foi seu conhecimento da estrela Sirius B, uma anã branca companheira de Sirius A, invisível a olho nu e desconhecida dos astrônomos até o século XX. Os Dogon, de alguma forma, sabiam sobre ela muito antes dos telescópios. Antropólogos franceses, na década de 1930, documentaram histórias de anciãos Dogon, descrevendo uma estrela densa e invisível orbitando Sirius. Eles até tinham desenhos de sua órbita. Isso levou a um dos debates mais acalorados da antropologia. Como uma tribo isolada poderia saber algo que requer óptica avançada para ser detectado? Céticos argumentam que a informação pode ter vazado de contatos anteriores com missionários ou comerciantes. Mas a tradição oral Dogon situa o conhecimento muito antes, ligado a mitos sobre seres que vieram da companheira aquosa da estrela. A história sugere seres celestes descendo em uma nave giratória, imagens que levaram alguns a conectá-las a teorias sobre antigos astronautas. Apesar do debate, os Dogon permanecem culturalmente ricos e profundamente espirituais. Suas casas são construídas em paredões de penhascos, e suas cerimônias envolvem cronometragem astronômica detalhada, frequentemente ligada a eventos cósmicos reais. Quer soubessem da existência de Sirius B por observação divina, memória cultural ou influência externa, o fato é que sua compreensão dos céus é, honestamente, simplesmente impressionante. O mistério não se resume apenas às estrelas. Trata-se de como o conhecimento viaja, sobrevive e, às vezes, se esconde em lugares inesperados. Na Turquia Central, a Terra se dobra em formas estranhas, cones de pedra, chaminés de fadas e torres de cinzas vulcânicas. Mas você sabe, o verdadeiro mistério está abaixo da superfície. Abaixo das aldeias da Capadócia, encontram-se cidades subterrâneas inteiras, esculpidas à mão em rocha macia, algumas com 8 níveis de profundidade. Não eram apenas bunkers, possuíam poços de ventilação, sistemas de água, cozinhas e até escolas. Um sítio, Derinkuyu, podia abrigar mais de 20 mil pessoas. Quem os construiu? E por quê? Historiadores acreditavam que os primeiros cristãos
Os esculpiram como esconderijos da perseguição romana, mas pesquisas mais recentes sugerem que eles podem ser muito mais antigos. Alguns túneis apresentam sinais de ferramentas usadas milhares de anos antes mesmo da chegada do cristianismo à região. O projeto é surpreendentemente avançado. Portas gigantes de pedra podiam ser roladas para bloquear passagens. Chaminés expeliam fumaça para que ela não fosse vista acima do solo. Mesmo hoje, apenas uma fração de toda a rede foi mapeada. Os moradores locais ainda tropeçam em novas câmaras ao cavar fundações ou poços. Lendas transmitidas na região falam de pessoas se escondendo de seres do céu ou de inimigos ancestrais que varriam a terra. Seja qual for a verdade, a escala dessas cidades sugere cooperação em massa, conhecimento de engenharia e um motivo sério para permanecer no subsolo por meses, ou até anos. Hoje você pode visitar partes de Derinkuyu e da vizinha Kaimakli, vagando por corredores silenciosos onde milhares viveram, rezaram e sobreviveram, enquanto um mundo esquecido se movia acima deles, inconsciente. Muito antes das pirâmides do Egito, antes dos rituais de embalsamamento dos faraós, havia uma civilização ao longo da borda do deserto do Atacama, no que hoje é o norte do Chile e o sul do Peru. O povo Chinchorro, que viveu há mais de 7.000 anos, criou as múmias mais antigas conhecidas do mundo. E algumas delas ainda parecem assustadoramente realistas hoje. Ao contrário de outras culturas que reservavam a mumificação para a elite, os Chinchorro preservavam todos, de idosos a crianças. Eles removiam cuidadosamente a pele, secavam o corpo, reforçavam-no com gravetos e argila, e, em seguida, pintavam-no com pigmentos de terra vermelha ou preta. Algumas múmias têm olhos vidrados que parecem olhar para a frente, suas feições congeladas em expressões que não mudaram em milênios. O que é ainda mais estranho é como as forças naturais ajudaram em sua preservação. O deserto do Atacama é o lugar não polar mais seco da Terra. Com quase nenhuma chuva, nenhuma umidade e vento constante, as condições transformaram os cadáveres em cápsulas do tempo naturais. Em alguns casos, o ambiente fez o trabalho antes mesmo que as pessoas sequer tentassem. Essas múmias já foram enterradas perto da costa, mas a areia movediça e a erosão trouxeram muitas delas de volta à superfície. Os moradores locais ainda tratam alguns locais de sepultamento como sagrados. E os cientistas estão correndo para preservar os restos mortais antes que a poluição e a umidade modernas destruam o que a natureza protegeu por milhares de anos. Ao contrário dos grandes túmulos do Antigo Egito, os Chinchorro deixaram poucos monumentos. Seu legado não está na pedra, mas na pele, no barro e no próprio deserto. Seus mortos preservados nos lembram que a história nem sempre descansa em paz. Às vezes, ela emerge da terra, pedindo para ser vista. Quando a maioria das pessoas pensa em pirâmides, imagina as formas icônicas surgindo das areias do Egito. Mas, como você sabe, centenas de outras ficam logo ao sul, no atual Sudão, onde o antigo reino de Kush governou um território maior que seu vizinho ao norte. E enquanto as pirâmides do Egito se tornaram pontos turísticos mundialmente famosos, as do Sudão permanecem silenciosas, misteriosas e em grande parte desconhecidas. As pirâmides núbias de Meroe e Nuri foram construídas entre 2.700 e 2.000 anos atrás. Muitas são menores e mais íngremes que as do Egito, mas não menos impressionantes. Abaixo delas encontram-se câmaras funerárias que outrora continham ouro, armas e ornamentos dignos da realeza. Os reis cuxitas chegaram a conquistar o Egito em determinado momento, tornando-se faraós de ambas as terras e construindo monumentos em seu próprio estilo. Durante séculos, essas pirâmides ficaram enterradas sob a areia. Somente nas últimas décadas, os esforços de escavação revelaram a extensão total do que restou. Alguns dos túmulos contêm inscrições em meroítico, uma língua escrita que ainda não conseguimos ler. Outros têm afrescos de rituais, mapas estelares e até referências a crenças que combinavam espiritualidade africana com iconografia egípcia. Muitas das pirâmides foram saqueadas há muito tempo e a erosão causou estragos. Mas novos esforços de preservação, auxiliados por mapeamento de alta resolução e escaneamentos tridimensionais, estão chamando a atenção para as maravilhas antigas do Sudão. Mesmo assim, os turistas são poucos e grande parte da região permanece fora do radar global. Nas profundezas do deserto escaldante de Chihuahua, no México, há um lugar que se parece mais com o interior da Fortaleza da Solidão do Superman do que com qualquer coisa na Terra. Chama-se Caverna dos Cristais, uma câmara escondida a centenas de metros de profundidade, descoberta por acidente em 2000, quando mineiros perfuravam em busca de prata e chumbo. O que encontraram estava além da ficção científica. A caverna está repleta de cristais colossais, os maiores já vistos. Alguns desses feixes translúcidos de selenita se estendem por mais de 11 metros de comprimento e pesam até 50 toneladas. Só de estar no mesmo cômodo que essas coisas faz você se sentir como se tivesse encolhido e entrado em um mundo projetado para gigantes. Por muito tempo, essa maravilha subterrânea esteve completamente isolada do conhecimento humano. A natureza a manteve em segredo por 500 mil de anos. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente entrar lá e explorar. A caverna é brutalmente quente, com temperaturas acima de 49 graus Celsius e níveis de umidade próximos a 100%.
Sem trajes especiais e sistemas de oxigênio, as pessoas durariam apenas alguns minutos antes que seus corpos cedessem. É um forno natural. Essa é uma das razões pelas quais este lugar permaneceu escondido por tanto tempo. Não estava apenas enterrado, estava protegido por condições letais. Os cientistas ficaram atordoados, não apenas por causa da escala dos cristais, mas por causa do que poderia estar vivendo dentro deles. Micróbios presos dentro das estruturas cristalinas estavam adormecidos por dezenas de milhares de anos. Pesquisadores reviveram alguns deles em condições de laboratório, abrindo a porta para teorias malucas sobre vida antiga, à espreita sob a superfície da Terra. Alguns até se perguntaram se este é o tipo de ambiente que poderíamos encontrar sob o gelo de Europa ou Encélado. O que torna tudo ainda mais estranho é como os cristais se formaram. Eles cresceram lentamente, ao longo de pelo menos meio milhão de anos, em um bolsão de água subterrânea rica em gesso. Mas aqui está a reviravolta. Quando a empresa de mineração começou a bombear a água para cavar mais fundo, eles, sem saber, interromperam o crescimento dos cristais. De certa forma, ao descobrir a caverna, nós a congelamos no tempo. Hoje, a câmara está fechada novamente, e a questão permanece. Se algo assim estava escondido sob os pés dos mineiros, completamente desconhecido, o que mais nos aguarda lá no fundo, em lugares que ainda não escavamos, perfuramos ou ousamos entrar? Há um lugar no norte do Novo México, sobre o qual até os moradores falam em voz baixa. Dulce, uma pequena cidade com apenas alguns milhares de habitantes, cercada por planaltos e silêncio. Mas, sob essa superfície tranquila, muitos acreditam que algo enorme está escondido. Não ouro, não petróleo. Algo muito mais difícil de explicar. Chama-se Base Dulce. De acordo com documentos vazados e relatos em primeira mão, trata-se de uma instalação subterrânea, de vários níveis, construída nas profundezas da Mesa Archuleta. E se as histórias forem verdadeiras, faz a Área 51 parecer um centro de acolhimento. Denunciantes afirmam que os níveis inferiores da base não são controlados pelos militares, mas por uma operação conjunta com entidades não humanas. Há desenhos, plantas e entrevistas gravadas de pessoas que dizem ter trabalhado lá, descrevendo elevadores que descem quilômetros para dentro da Terra, laboratórios repletos de experimentos biotecnológicos e até ecossistemas inteiros, iluminados por sóis artificiais. Alguns relatos afirmam que a base foi construída durante a Guerra Fria, projetada para estudar tecnologias avançadas que não podiam ser explicadas pela ciência convencional. E quando essas tecnologias começaram a funcionar, os experimentos nunca mais pararam. Testemunhas dizem ter visto coisas dentro de Dulce que não deveriam existir, incluindo naves estranhas sendo lançadas verticalmente de hangares escondidos nas montanhas. É claro que nenhuma agência governamental reconhece oficialmente a existência da base Dulce, mas imagens de satélite capturaram estruturas de ventilação incomuns na mesa, e moradores relatam zumbidos constantes de baixa frequência à noite, mesmo quando não há linhas de energia ou fábricas por perto. Será tudo apenas lenda urbana? Uma história de fantasmas da Guerra Fria criada por paranoia? Ou Dulce é a chave para entender por que tantos avistamentos avançados e luzes estranhas se aglomeram sobre este ponto no deserto? Teorias continuam se acumulando, mas ninguém jamais chegou perto o suficiente para confirmar. Seja lá o que estiver escondido lá embaixo, nunca deveria ter sido encontrado. Pelo menos ainda não. Todo mundo sabe que as pirâmides são enormes. O que a maioria das pessoas não sabe é o que existe abaixo delas. Durante séculos, histórias circularam sobre túneis secretos, salas escondidas e câmaras nas profundezas das areias de Gizé. A maioria foi descartada como mitos. Mas você sabe, a tecnologia recente está provando que essas histórias podem ter sido verdadeiras o tempo todo, usando a varredura de muons, uma técnica que rastreia partículas cósmicas passando pela pedra. Cientistas descobriram algo surpreendente dentro da Grande Pirâmide, um enorme vazio acima da Grande Galeria, intocado por milhares de anos. Só isso já foi suficiente para virar manchete. Mas então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Levantamentos de radar de penetração no solo ao redor do Planalto revelaram anomalias, cavidades geométricas profundas e poços que não correspondem a nenhum mapa conhecido do local. Alguns acreditam que elas fazem parte de uma rede perdida de câmaras subterrâneas, muito maior do que se esperava. Vários desses caminhos levam não apenas para baixo da Grande Pirâmide, mas também em direção à Esfinge e além. As autoridades egípcias confirmaram as descobertas, mas rapidamente bloquearam o acesso a várias áreas. Isso só alimentou as teorias. Por que bloquear a entrada se não há nada a esconder? Alguns pesquisadores acreditam que há textos antigos enterrados lá, possivelmente escritos antes mesmo da construção das pirâmides. Outros suspeitam que os túneis possam levar a algo mais antigo do que a própria civilização egípcia. Na cultura pop, isso tem sido associado a teorias sobre Atlântida, contato alienígena e até mesmo ao livro de Thoth, um texto mítico que supostamente guarda os segredos dos deuses. Sejam essas histórias mito ou realidade, uma coisa é clara: o que se encontra sob Gizé não está totalmente mapeado e está longe de ser comum. A maior parte ainda está fora dos limites, mas com novas varreduras revelando mais a cada ano, as areias podem não ser capazes de guardar seus segredos por muito mais tempo. Nas montanhas do sul do Peru, perto das margens do lago Titicaca, há uma estranha escultura em pedra que gerou séculos de lendas. Uma porta perfeitamente moldada, gravada em uma rocha escarpada. Chama-se Puerta de Rayo Marca, ou o Portão dos Deuses. E a verdade é que ninguém consegue explicar por que ela existe.
A porta é enorme com cerca de 7 metros de altura, mas não leva a lugar nenhum. Não há templo, túnel ou degraus. Apenas uma forma retangular incrivelmente precisa, esculpida em rocha sólida, com uma porta menor embutida no centro. Os moradores locais dizem que ela está lá desde antes dos Incas, antes de qualquer civilização conhecida na área. E é aí que as coisas ficam interessantes. De acordo com lendas orais transmitidas por xamãs andinos, o portão era um portal, um lugar onde heróis e sacerdotes podiam acessar outro mundo. Era usado em cerimônias com objetos sagrados, como um disco dourado que se dizia ter caído do céu. Uma lenda conta a história de um sacerdote que colocou o disco em uma fenda na porta menor e desapareceu em um clarão de luz azul. Ele nunca mais retornou. Geólogos concordam que a formação não era natural, foi claramente esculpida. Mas por que criar uma porta que não abre? Nenhuma câmara funerária, nenhuma inscrição, nenhum tesouro. Apenas silêncio e pedra. Alguns visitantes afirmam sentir tonturas perto da estrutura. Outros relatam sonhos estranhos após tocá-la. E o local ainda é usado hoje em rituais espirituais. Alguns teóricos apontam para anomalias eletromagnéticas na região. Outros sugerem que ela se alinha com eventos celestes. Há até alegações de que ela se conecta a portões semelhantes no Egito e na Índia, formando uma grade global. Seja um templo perdido, um monumento antigo ou algo muito mais antigo, a Puerta de Raio Marca continua sendo um dos lugares mais misteriosos já descobertos. Uma porta pela qual ninguém jamais passou. A mais de 4.872 metros de altitude no Himalaia indiano, existe um remoto lago glacial que esconde um segredo sombrio. Durante a maior parte do ano, Rupkund permanece congelado, mas a cada verão, à medida que o gelo derrete, a superfície revela algo assustador. Centenas de esqueletos humanos jazem logo abaixo da linha d'água, perfeitamente preservados no frio. Quando o lago foi descoberto por um guarda florestal britânico na década de 1940, a enorme quantidade de ossos provocou pânico. Seria o local de uma batalha esquecida, um sacrifício em massa. Mesmo hoje, estimativas sugerem que mais de 800 pessoas jazem dentro e ao redor do lago. Mas a parte estranha, todas morreram da mesma forma. Traumatismo craniano por força contundente. A princípio, as teorias variavam de deslizamentos de terra a punições rituais, mas uma expedição em 2044 revelou algo mais estranho. Os ferimentos eram muito uniformes, muito localizados. Os cientistas concluíram que as pessoas provavelmente foram mortas por granizos enormes do tamanho de uma bola de beisebol. O tipo de tempestade bizarra que pode varrer as montanhas e não deixar chance de escapar. Testes genéticos posteriores adicionaram mais camadas ao mistério. Alguns dos esqueletos datam do século IX, enquanto outros têm apenas 200 anos. Eles também não são da mesma população. Alguns são geneticamente mais próximos dos gregos modernos, o que pessoas de diferentes eras e regiões faziam no mesmo lago remoto com séculos de diferença. Rupkund agora é uma área restrita. Os turistas são mantidos à distância. E enquanto os cientistas ainda tentam descobrir a linha do tempo exata, os moradores acreditam que ela é amaldiçoada. Eles dizem que as almas daqueles que pereceram lá nunca partiram. É um dos poucos lugares na Terra onde história, ciência e lenda colidem e ninguém sai com uma explicação completa. Todo mundo já ouviu falar de Hashima, a sinistra ilha fantasma, em forma de navio de guerra do Japão, mas poucos sabem sobre sua irmã gêmea, Ikeshima. Há apenas uma curta viagem de balsa. Ela é maior, mais estranha e ainda parcialmente habitada, embora a maioria dos prédios seja oca e a maioria dos moradores tenha desaparecido há muito tempo. Ikeshima já foi uma próspera ilha de carvão, com mais de 8.000 trabalhadores amontoados em torres de concreto, trabalhando 24 horas por dia. E agora, as minas estão fechadas, os arranha-céus estão desmoronando, e o único som é o vento uivando pelas escadas vazias. Imensos prédios de apartamentos se estendem em direção ao céu, todas as janelas quebradas, todos os corredores escuros, varais ainda pendurados. Brinquedos de crianças permanecem nos telhados, mas não há ninguém lá. Exploradores urbanos dizem que caminhar por Ikeshima é como invadir o sonho de outra pessoa. O lugar inteiro parece parado no meio de uma frase. O ar está carregado de sal, poeira e algo mais. Como o peso de um lugar que se recusa a ser esquecido. Ao contrário de Hashima, Ikeshima ainda tem lampejos de vida. Alguns moradores, velhos demais para partir, permanecem em silêncio entre as sombras. Mas mesmo eles não gostam de falar sobre o que a ilha se tornou, ou sobre o que ainda ecoa sob suas ruas em ruínas. No coração escaldante do deserto do Namibe, encontra-se um lugar que parece ter sido roubado de um sonho febril. Uma cidade alemã, construída com ambição e diamantes, que agora afunda cômodo por cômodo sob dunas que se movem como ondas. Esta é Kolmanskop, um lugar onde as paredes rangem, o chão range sob as botas, e o silêncio parece pesado. No início do século XIX, esta cidade estava em expansão. Diamantes eram tão fáceis de encontrar que as pessoas os colhiam diretamente da areia. Em poucos anos, Kolmanskop tinha um hospital, uma escola e até uma fábrica de gelo. Tudo no meio de um dos desertos mais inóspitos da Terra. Mas tão rápido quanto ascendeu, decaiu.
Diamantes maiores foram encontrados em outros lugares, e na década de 1950, todos partiram. O deserto não esperou. Entrou pelas janelas, desceu pelas escadas, encheu banheiras e salas de jantar, até a cidade parecer um fantasma, afundando em areia movediça. Hoje, Coleman's Cop parece algo saído de A Múmia, ou de um filme pós-apocalíptico. Mansões imponentes semi-enterradas, papel de parede descascando em cômodos cheios de areia até os joelhos, portas abertas para nada além de dunas. Alguns prédios se inclinam como se estivessem cansados de ficar em pé. É silencioso, anormalmente silencioso. Você ouve sua respiração, seu batimento cardíaco e, às vezes, o vento fazendo ruídos estranhos através de cacos de vidro. Guias turísticos levam pessoas até lá, mas não por muito tempo. O deserto muda rapidamente. Um cômodo limpo pela manhã pode se perder à tarde. Alguns dizem que o lugar se lembra de coisas. Exploradores relatam lampejos de luz em janelas e pegadas por onde ninguém andou, e a cada ano a areia ganha um pouco mais. Coleman's Cop não está apenas abandonada, está sendo apagada, lenta e pacientemente, como se o deserto estivesse resgatando um segredo que nunca deveria ter revelado. Bem acima da costa da Ligúria, numa colina rodeada de olivais e caminhos esquecidos, encontra-se uma aldeia que o tempo abandonou. Balestrino. À distância, parece uma pintura. Casas de pedra agarradas à encosta. Um campanário vigiando silenciosamente as ruas vazias. Mas, aproximando-se, sentirá algo mudar. As janelas estão escuras, as portas estão abertas. E ninguém mora lá. Partes de Balestrino foram abandonadas no final do século XIX, depois de uma série de terremotos que enfraqueceram o solo sob elas. Então, na década de 1950, o que restava da população foi transferido para um local mais seguro. A antiga aldeia foi isolada, trancada no local, intocada por décadas. Sem reformas, sem reparos. Apenas sol, chuva e vento, transformando-a em osso e pó. Agora, a era agarra as paredes. Vigas de madeira pendem como galhos quebrados. E as varandas não enfrentam nada além do silêncio. As pessoas dizem que a vila parece muito parada, como se estivesse esperando por algo. Exploradores descrevem passos que não ecoam, portas que rangem sem a brisa. À noite, os grilos param de cantar quando você entra. Lendas locais dizem que Balestrino é amaldiçoado, embora ninguém concorde sobre o porquê. Alguns dizem que a terra nunca o perdoou. Outros acreditam que algo mais sombrio se mudou depois que as pessoas partiram. Mas seja qual for a verdade, a vila permanece, silenciosa, desmoronando e observando qualquer um que ouse vagar por lá. É um lugar onde até o ar parece velho, e cada canto esconde uma pergunta que é melhor deixar sem resposta. Nas profundezas das florestas de pinheiros, nos arredores de Berlim, encontra-se um enorme complexo médico que outrora prometia cura, mas agora só ecoa com a decadência. Belitz Heilstätten foi construído no início do século XIX como um luxuoso sanatório para tuberculosos. Grandes salões, tetos abobadados, corredores ladrilhados. Com o tempo, tornou-se um hospital militar, servindo nas duas guerras mundiais. Até mesmo um jovem Adolf Hitler foi tratado aqui por ferimentos muito antes que o mundo soubesse seu nome. Mas após o fim da Guerra Fria, o hospital ficou deserto. O que resta é um labirinto de tinta descascada, macas enferrujadas e corredores intermináveis engolidos pela natureza. Era rasteja pelas janelas estilhaçadas. Musgo cresce nas mesas de cirurgia. Instrumentos cirúrgicos ainda repousam em bandejas, cobertos de poeira, mas intocados. Partes do complexo foram vandalizadas. Outras parecem estranhamente imaculadas, como se alguém tivesse saído minutos atrás e nunca mais voltado. Exploradores dizem que a vibração lá dentro é sufocante. Os sons não são transmitidos corretamente. Sussurros parecem viajar entre os andares. Uma das alas mais infames é a antiga sala de cirurgia, onde alguns dizem que sombras se movem contra a parede do fundo sem uma fonte. E os túneis embaixo? As pessoas não ficam muito tempo. Os moradores locais os chamam de pulmões dos mortos. Seja o passado ecoando através do gesso ou algo mais, Belitz não se sente apenas assombrado. Se sente alerta, como se estivesse observando, aguardando o próximo paciente. Há uma montanha nas profundezas dos Montes Urais do Sul, que você não pode escalar, não pode visitar e nem mesmo fotografar de perto. Chama-se Monte Yamantal e é um dos lugares mais secretos da Rússia. Durante anos, era apenas um nome em um mapa. Mas imagens de satélite e informações vazadas deixaram uma coisa clara. Algo enorme está escondido sob ela. Durante a Guerra Fria, começou a construção de uma extensa instalação subterrânea dentro da montanha. Oficialmente, a Rússia disse que era um centro de armazenamento de alimentos. Depois mudaram a história, dizendo que era uma mina. Depois, um bunker nuclear. A verdade é que ninguém fora do Kremlin parece saber ao certo. Mas o tamanho da infraestrutura é impressionante. Imagens de satélite revelaram linhas ferroviárias desaparecendo na montanha.
poços de ventilação tão largos quanto prédios e atividade interminável de caminhões. Foi apelidado de Área 51 da Rússia. E, assim como aquela base, ela está envolta em camadas de segurança e silêncio. Analistas ocidentais acreditam que o local poderia abrigar bunkers de comando, laboratórios de armas ou até mesmo cidades inteiras destinadas a sobreviver a um evento nuclear em larga escala. Os moradores locais são avisados para se manterem afastados. Jornalistas foram impedidos de entrar em postos de controle. Ninguém pode dizer o que está acontecendo sob a rocha, apenas que seja lá o que for, ainda está ativo. Algumas teorias absurdas sugerem que seja um repositório de relíquias antigas ou mesmo de tecnologia recuperada. Outras apontam para relatos de perfurações subterrâneas que começaram muito antes da construção oficial. Alguns acreditam que os soviéticos tropeçaram em algo mais antigo, enterrado bem abaixo da crosta dos Urais, e construíram a base para contê-lo. Seja uma relíquia da Guerra Fria ou algo ainda mais estranho, o Monte Yamantau continua sendo um enigma moderno. É uma porta trancada do tamanho de uma montanha e ninguém tem a chave. Tudo começou com uma parede quebrada. Em 1963, um homem na cidade de Derinkuyu derrubou uma parte de seu porão e atrás dela não havia mais pedra. Era um túnel. E esse túnel levava a uma cidade inteira escondida, que ninguém vivo sabia que existia. A cidade subterrânea de Derinkuyu tem quase 61 metros de profundidade e já abrigou 20 mil pessoas. Tem casas, estábulos, escolas, poços, dutos de ventilação, até igrejas e adegas. Tudo esculpido diretamente na rocha vulcânica, sem maquinário. Apenas ferramentas antigas e uma determinação inacreditável. O que é mais assustador é o quão sofisticada a coisa toda é. Portas de pedra maciças podiam isolar cada nível de invasores. Poços de ar foram projetados para circular oxigênio por dezenas de andares. Há rotas de fuga e armadilhas de defesa. Quem a construiu não estava apenas se escondendo, estava se preparando para algo. Historiadores estimam que a cidade foi construída há pelo menos 2.800 anos, talvez antes, mas ninguém concorda sobre quem a construiu. Os frígios, os hititas, algo ainda mais antigo, e do que eles se escondiam que os forçava a viver no subsolo por meses a fio. Derinkuyu não estava sozinha. Ela se conecta a outras cidades subterrâneas por longos túneis, formando uma rede extensa sob a Capadócia. Alguns acreditam que essas redes não eram apenas defensivas. Elas podem ter sido projetadas para proteger as pessoas de uma ameaça na superfície, um desastre natural ou algo mais incomum. A cidade permaneceu secreta por séculos, enterrada diretamente sob as casas das pessoas. Isso levanta uma grande questão. Se algo tão grande passou despercebido até recentemente, o que mais ainda está esperando para ser descoberto, logo abaixo de nossos pés? Abaixo de 3 quilômetros de gelo antártico, há um corpo de água que não vê a luz do sol desde a era dos tigres dentes de sabre. O Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais da Terra, mas até recentemente ninguém jamais o havia tocado. E quando o fizeram, as coisas ficaram estranhas. O lago ficou isolado por uma espessa camada de gelo por mais de 20 milhões de anos. Completamente isolado, sem luz, sem ar, sem contato com o mundo exterior. No entanto, em 2012, uma equipe russa conseguiu perfurá-lo usando equipamento esterilizado para evitar contaminação. O que eles encontraram causou espanto. Organismos microscópicos diferentes de tudo o que já havia sido visto. Esses micróbios não correspondiam a nada em bancos de dados conhecidos. Alguns pesquisadores disseram que eram formas de vida antigas, perfeitamente adaptadas à extrema pressão e escuridão. Outros não tinham tanta certeza. Teorias da conspiração explodiram online. Alguns cientistas que trabalhavam perto do local abandonaram o projeto repentinamente. Um relatório nunca confirmado alegou que a equipe havia encontrado um objeto grande e quente sob o gelo que se moveu. Desde então, os dados do Lago Vostok têm sido rigorosamente controlados. As amostras nunca foram totalmente publicadas. Partes do projeto ficaram obscuras, e a base de pesquisa próxima, ela ainda está ativa, mas fortemente restrita. Alguns acreditam que o que está sob o gelo pode ajudar a desvendar formas de vida biológicas alienígenas que sobrevivem em condições semelhantes às de luas como Europa ou Encélado. Outros acham que o segredo não tem nada a ver com ciência, e mais a ver com o que eles acidentalmente liberaram. Seja qual for a verdade, o Lago Vostok é como um cofre que nunca deveria ter sido aberto. Mas agora que foi, talvez nunca saibamos a história completa. Por milhares de anos, o Bar foi apenas uma lenda, a chamada Atlântida das Areias. Poetas e exploradores árabes escreveram sobre uma rica cidade desértica que desapareceu sob as dunas, após irritar os deuses. A maioria pensava que era pura mitologia. Até que os satélites da NASA captaram algo estranho no Rub al-Khali, o maior deserto de areia do mundo. Enterradas sob camadas de areia, havia antigas redes de estradas, todas apontando para um ponto central. Quando uma equipe de escavação seguiu o sinal no início da década de 1990, eles encontraram as ruínas de um antigo posto avançado. Uma enorme fortaleza de pedra com torres desmoronadas e um poço de 8 andares. Os restos do que pode ter sido o Bar. Esta não era apenas um posto comercial, era uma cidade que controlava o comércio de incenso.
uma das mercadorias mais valiosas do mundo antigo. A riqueza que fluía por Ubar era imensa. Mas então, ela desapareceu sem deixar vestígios. Geólogos acreditam que a cidade ficava no topo de uma caverna de calcário que eventualmente desabou, engolindo-a. Mas outros acreditam que ela foi enterrada intencionalmente. As ruínas mostram sinais de abandono repentino, e há avisos antigos esculpidos em pedra sobre julgamento, fogo e traição. Até hoje, apenas parte de Ubar foi desenterrada. As dunas ao redor podem ainda esconder mais da cidade, completamente intocada. Mas o local é remoto e inóspito, e os esforços para cavar mais fundo sempre parecem estagnar. Alguns dizem que ela é amaldiçoada. Outros acham que o que está sob a areia é mais do que apenas edifícios, talvez textos, artefatos, ou algo que poderia reescrever nossa compreensão da civilização primitiva. Ubar já se perdeu, e mesmo depois de encontrá-la, ainda não sabemos o porquê. Na remota região selvagem da Sibéria, há uma cicatriz enorme na terra, que os moradores chamam de porta para o submundo. É a cratera Batagaica, um enorme buraco crescente no permafrost, que está engolindo a floresta ao seu redor, e está ficando maior a cada ano. O que causou isso? Mudanças climáticas inicialmente, mas algo mais profundo também. A área foi desmatada há décadas, e sem árvores para isolar o solo congelado abaixo começou a derreter. O resultado foi um colapso, e esse colapso não parou. Hoje a cratera tem mais de 914 metros de comprimento e 91 metros de profundidade. Mas isso não é apenas um sumidouro. À medida que as camadas antigas da Terra são expostas, elas revelam mais do que apenas sujeira. Animais perfeitamente preservados foram retirados de suas bordas. Mamutes peludos, filhotes de leão das cavernas, e até espécies desconhecidas. Mas são as camadas mais profundas que levantam mais perguntas. Cientistas dizem que Batagaica pode estar revelando um instantâneo do passado da Terra de centenas de milhares de anos atrás. Camadas de vida vegetal, pólen e esporos, tudo intacto. Alguns pesquisadores acreditam que podemos encontrar vida microbiana congelada no tempo, intocada desde antes da existência dos humanos modernos. Mas também há alegações mais estranhas. Moradores relatam sons estranhos vindos da cratera, zumbidos mecânicos, ecos como metal rangendo. Alguns até dizem ter visto luzes. Provavelmente é atividade geológica. Provavelmente. A parte mais perturbadora: a cratera está se expandindo. A cada ano, ela devora mais terra ao seu redor. Se continuar assim, poderá expor coisas que a humanidade não via desde antes da história registrada, ou coisas que nunca deveríamos ter encontrado. A maioria das pessoas pensa nos moais da Ilha de Páscoa como cabeças gigantes de pedra, olhando silenciosamente para a ilha. Mas isso é apenas metade da verdade. Quando os arqueólogos começaram a escavar ao redor das estátuas, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Os moais têm corpos inteiros. Alguns medem mais de 9 metros de altura, com braços, torsos e até símbolos esculpidos nas costas. Durante séculos, o solo movediça e as cinzas vulcânicas enterraram as partes inferiores das estátuas. Os moradores locais sempre souberam que elas estavam completas, mas os forasteiros não acreditaram até que as escavações provaram que estavam certos. O mais estranho é o que foi esculpido nos corpos de pedra: petróglifos antigos, símbolos desconhecidos e padrões espirais que ninguém decodificou completamente. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem estar ligados a sistemas de navegação polinésios perdidos. Outros acham que representam algo espiritual, algo que deveria ser escondido. E ainda hoje, ninguém sabe exatamente como os ilhéus moveram essas estátuas de várias toneladas por quilômetros de terreno rochoso. A pedreira fica longe de onde a maioria dos moais está hoje. A Ilha de Páscoa guarda muitos de seus segredos, mas o fato de essas cabeças nunca terem sido apenas cabeças faz você se perguntar o que mais pode estar enterrado sob a superfície. Ao largo da costa sul da Flórida, onde os Everglades terminam e o mar começa a engolir a terra, há algo à espreita nas águas rasas. Não é um naufrágio, não é uma formação natural. São 6 enormes domos de concreto imersos na água, como os ossos descoloridos de uma nave alienígena que caiu e nunca mais partiu. Bem-vindos às casas Domo de Cape Romano, um lugar tão estranho, tão silencioso, que parece que você não deveria ficar olhando para ele por muito tempo. Construídas no início da década de 1980 por um milionário do petróleo que queria viver fora da rede elétrica, as casas Domo deveriam ser futuristas e à prova de furacões. Mas, sabe, a natureza tinha outros planos. O mar começou a se aproximar, a areia erodiu, a ilha se moveu sob seus pés. Uma a uma, as casas foram abandonadas, deixadas para apodrecer na água salgada e nas tempestades. Agora, elas estão semi-afundadas, com cracas subindo pelas pernas, como a vingança da natureza. Alguns dizem que parece algo saído de A Guerra dos Mundos. Outros acham que parecem enormes ovos de criaturas marinhas, esperando para chocar. Ninguém mora lá. Ninguém ousa. As vigas de suporte gemem com o vento, mesmo quando está parado. Barcos circulam, mas raramente atracam. Há histórias de pescadores locais, luzes estranhas sob a água, sombras que se movem rápido demais, e pássaros que se recusam a pousar nas cúpulas. Os moradores locais cochicham sobre eles, chamam-nos de amaldiçoados. O governo vigia o local, mas não faz muito mais do que isso.
é como se o lugar estivesse sendo abandonado para desaparecer. O que piora a situação é como se eles desaparecessem um pouco mais a cada ano. Tempestades já destruíram várias seções. O que resta agora são pedaços quebrados de um sonho, e algo que parece muito errado. Como se tudo o que foi construído ali nunca tivesse sido feito para ser perturbado. Ficar perto deles é como cruzar uma linha, como se o oceano quisesse guardar esse segredo para si. Os visitantes dizem que se sentem vigiados, não por pessoas, não por animais, apenas vigiados. Escondido nos matagais da ilha de White, perto dos penhascos em ruínas entre Ventnor e Santa Catarina, jaz algo que não deveria existir. Não é uma ruína, nem uma escultura, nem um objeto de cena de filme. É uma casa, em forma de uma bota gigante. Sim, uma bota de verdade, em tamanho real, com janelas, uma porta e um teto, agora sendo lentamente engolida por trepadeiras e musgo. Os moradores locais a chamam de Casa das Botas de Conto de Fadas, mas não há nada de encantador na forma como ela está ali, meio escondida, como se estivesse esperando alguém voltar. Construída em algum momento da década de 1950, talvez como parte de uma atração infantil ou de um resort esquecido, a Casa das Botas não tem registro oficial, nenhuma placa, nenhuma explicação. Apenas uma casca oca de concreto e metal enferrujado, isolada na floresta. Alguns dizem que foi inspirada numa antiga cantiga de roda, aquela sobre a mulher que morava num sapato. Mas, se for verdade, ninguém sabe quem a construiu ou por que a deixaram para trás. O interior está destruído, o assoalho apodrecido e as paredes manchadas por anos de chuva e deterioração. É o tipo de lugar que faz você se sentir observado, mesmo quando está sozinho. Exploradores urbanos que ousaram se aventurar lá dentro relatam ocorrências estranhas, quedas repentinas de temperatura, sussurros que parecem vir do nada e a inquietante sensação de não ser bem-vindo. Alguns tiraram fotos do interior, revelando tinta descascada, móveis caídos e sombras que não fazem muito sentido. O caminho até a bota é traiçoeiro, coberto de mato e fácil de passar despercebido, quase como se a própria floresta estivesse tentando mantê-lo escondido. E talvez seja melhor assim, porque, honestamente, algumas histórias são melhores se não forem contadas, e alguns lugares são melhores se não forem descobertos. Nos ventos secos da Sierra Nevada, há um lugar onde o tempo rachou e depois parou. Bode não é um museu, não é um parque temático. É uma verdadeira cidade fantasma, outrora repleta de apostadores da corrida do ouro, brigas de salão e fumaça de armas. E agora, nada além de vento, poeira e silêncio. No final do século XIX, Bode fervilhava com mais de 60 salões, túneis subterrâneos e uma população com mais garra do que ouro. Mas à medida que as minas secavam, a cidade começou a apodrecer por dentro. Incêndios destruíram o que restava e, em meados do século XIX, ela foi abandonada. O assustador é o quanto dela ainda resta. Olhando pelas janelas, você verá mesas de jantar ainda postas, pianos cobertos de poeira e livros escolares esperando por alunos que nunca voltaram. Guardas florestais dizem que coisas estranhas acontecem aqui. Ferramentas desaparecem. Sombras tremulam onde ninguém está. Existe a chamada maldição de Bode. Pegue até uma pedrinha da cidade e o azar virá. Turistas que ignoraram os avisos teriam enviado itens de volta pelo correio, implorando por perdão. Ninguém mora em Bode agora, e mesmo assim, ela nunca parece vazia. É como se a cidade estivesse prendendo a respiração, esperando por mais uma partida de pôquer, mais uma briga, mais um erro. Então só não fique muito tempo. Bode não gosta de ser esquecida. Bem no coração de uma das zonas turísticas mais movimentadas do mundo, encontra-se algo sobre o qual quase ninguém fala. Um parque Disney abandonado que foi abandonado para apodrecer. No meio de Bay Lake, na Flórida, escondido do outro lado da água, longe da agitação do Magic Kingdom, o Discovery Island permanece silencioso. Nenhuma balsa passa por lá. Visitantes não são permitidos. É o único lugar que a Disney finge que não existe. Inaugurado na década de 1970 como uma atração de vida selvagem, o Discovery Island deveria ser um paraíso. Mas no final da década de 1990, os portões se fecharam silenciosamente. Nenhum anúncio público, apenas silêncio. Os pássaros foram removidos, os trabalhadores desapareceram e a selva tomou conta. Hoje, os prédios estão decadentes, atrás de cortinas de musgo e galhos. A natureza os recuperou completamente. Fotógrafos que entraram sorrateiramente descrevem salas de aula cheias de cacos de vidro, gaiolas enferrujadas e mapas cobertos de mofo ainda pregados nas paredes. Alguns que visitaram disseram ter ouvido passos ecoando atrás deles. Portas que se abriam sozinhas, e um cheiro estranho, como o tempo que passou. A Disney não diz o que resta lá fora. É guardado, cercado e patrulhado pela água. Alguns acham que é por causa de velhos segredos. Outros acham que é porque ninguém sabe o que vive lá agora. Uma coisa é certa, este não é o tipo de magia que a Disney quer que você se lembre. Nas florestas silenciosas da Estônia, há um lago que brilha em um tom irreal de azul e esconde um segredo sob sua superfície. Esta é a Pedreira Rumo, uma mina de calcário inundada onde o tempo ficou preso debaixo d'água.
Décadas atrás, durante a era soviética, este lugar estava ligado a uma prisão de trabalho próxima. Os prisioneiros eram forçados a extrair a pedra manualmente, dia e noite, sob forte vigilância. Mas quando o regime entrou em colapso, as bombas foram desligadas, e a pedreira inundou quase instantaneamente. Agora, o local é parte lago, parte ruína. Prédios de concreto se inclinam em ângulos estranhos. Uma torre enferrujada se projeta da água como o último suspiro de uma máquina esquecida. Mas é o que se esconde sob a superfície que perturba a maioria dos visitantes. Escadas para lugar nenhum, celas cheias de peixes, arame farpado emaranhado em algas. De cima parece tranquilo, de baixo parece nadar em um sonho que você não deveria ter visto. Os moradores locais dizem que a pedreira tem estados de espírito. Em alguns dias é calma e convidativa, em outros ela te puxa para dentro com estranhas correntes subterrâneas. Mergulhadores relatam sombras se movendo rapidamente fora de alcance e a constante sensação de que algo está observando da escuridão. É lindo, sim, mas lindo como uma pintura com algo sinistro escondido ao fundo. A pedreira Rumu não é apenas um local abandonado, é uma cicatriz submersa de um tempo que nunca se foi. No deserto escaldante do sul da Califórnia, não muito longe das luzes brilhantes de Palm Springs, jaz um sonho esquecido que cheira à decadência. Chamaram-lhe Riviera Salton, um plano ousado para transformar o mar de Salton numa glamourosa cidade turística. Nas décadas de 1950 e 1960, parecia que ia funcionar. Celebridades passavam férias aqui, lanchas rápidas cruzavam a água, corretores imobiliários vendiam lotes de areia como se fossem ouro à beira-mar. Era suposto ser a próxima Palm Beach, mas apodreceu antes mesmo de florescer de verdade. A água não deveria ter permanecido. O mar de Salton nasceu por acidente, quando um canal artificial se rompeu em 1905 e inundou a bacia do deserto. Nunca secou. Em vez disso, tornou-se salgado, tóxico e denso com produtos químicos de fazendas próximas. Peixes começaram a morrer em ondas, pássaros caíram do céu. A outrora movimentada Riviera tornou-se uma cidade fantasma, manchada com grafites desbotados pelo sol, motéis em ruínas e palmeiras esqueléticas. Hoje, o ar cheira a enxofre e poeira. Bairros inteiros estão vazios, suas ruas rachadas e seus trailers destruídos pelo vento e pelo tempo. Em alguns dias, a praia parece feita de areia, até você olhar mais de perto e perceber que são espinhas de peixe. O lago está encolhendo e o que resta é venenoso demais para tocar. E, no entanto, algumas pessoas ainda vivem aqui. Não muitas, mas algumas, cercadas por podridão e silêncio. E cada vez que o vento aumenta, o passado vem uivando através de janelas quebradas, carregando pedaços de um paraíso que nunca foi feito para durar. Escondida nas colinas acima da costa sul da Turquia, encontra-se uma vila congelada em um silêncio fantasmagórico. Kayaköy já foi uma cidade próspera de famílias de língua grega, com casas de pedra empilhadas ao longo da encosta como degraus para o céu. Mas hoje ela está vazia. Centenas de casas sem telhado, igrejas ecoando sem nada e caminhos que não levam a lugar nenhum. O ar está parado. Até os pássaros parecem evitá-lo. No início do século XX, Kayaköy foi abandonada durante uma troca forçada de populações entre a Grécia e a Turquia. As famílias partiram durante a noite, carregando o que podiam. Os prédios nunca foram demolidos, apenas abandonados. Desde então, o tempo e o clima fizeram seu trabalho. Tetos desabaram, paredes racharam, árvores crescem nos quartos, e era se espalha pelos altares das igrejas. Ninguém retornou. Caminhar por Kayaköy é como entrar em um capítulo esquecido de um livro que ninguém terminou. As casas de pedra, todas construídas próximas umas das outras, criam um labirinto de sombras e escadas em ruínas. Ao anoitecer, a vila assume um tom diferente, cinza, silenciosa e quase alerta. Moradores das cidades próximas acreditam que o lugar é vigiado. Alguns dizem que os sinos da igreja costumavam tocar sozinhos. Outros afirmam ter ouvido cantos, mesmo sem ninguém morar lá. Embora algumas das casas mais baixas tenham sido restauradas para o turismo, o coração da vila permanece intocado, sem luzes, sem placas. Apenas o vento tecendo entre as paredes e o suave ruído dos seus passos. Kayaköy não está apenas abandonada, está em pausa, como se algo a tivesse interrompido no meio da frase e ninguém ousasse perguntar por quê. Longe de qualquer continente, em uma ilha varrida pelo vento perto do fim do mundo, fica uma cidade que a natureza quase engoliu por inteiro. Grytviken, outrora o coração das operações baleeiras da Geórgia do Sul, agora não passa de ferrugem e gelo. Enormes tanques de ferro se inclinam na neve. Ossos de baleia jazem espalhados na costa como destroços antigos. E por trás de tudo isso, as montanhas observam silenciosamente, seus picos escondidos pelas nuvens e pelo frio. Fundada em 1940 por baleeiros noruegueses, Grytviken era um lugar brutal e próspero. Centenas de trabalhadores viviam lá, esculpindo gigantes do mar para suprir a demanda por óleo e carne. Mas quando a indústria baleeira entrou em colapso, Grytviken foi abandonada quase da noite para o dia. O equipamento foi deixado onde estava. Fornos esfriaram, engrenagens enferrujaram, e lentamente o vento e a neve se infiltraram, reduzindo tudo a um esqueleto de aço coberto de gelo e sal. Hoje você pode visitar,
mas muito poucos o fazem. A jornada leva você através de mares gelados e clima implacável. Aqueles que a fazem descrevem um silêncio estranho. Passos ecoam alto demais. O enorme maquinário da estação ainda está de pé, imóvel, mas não completamente morto. Uma pequena capela permanece perto do centro. Sua cruz ainda é ereta, embora nenhuma oração tenha sido sussurrada lá em décadas. O túmulo do explorador Ernest Shackleton também está aqui, não muito longe das docas em ruínas. Os moradores locais dizem que o lugar nunca parou de lamentar. Alguns relatam estranhos zumbidos metálicos quando o vento aumenta, ou passos perto da casa do gerente, embora ninguém tenha caminhado por lá há anos. Grytviken é um cemitério de ambição, congelado no tempo e envolto em névoa. Não parece vazio. Parece que algo foi deixado para trás e ainda está ouvindo. Ao largo da costa nordeste de Creta, encontra-se uma ilha rochosa que se parece com qualquer outro afloramento mediterrâneo. Mar azul, ruínas de pedra, muralhas antigas. Mas Spinalonga guarda um passado mais sombrio. Este já foi um dos lugares mais temidos da Europa. Não pelo que existe agora, mas por quem foi enviado para lá. Do início do século XIX até a década de 1950, Spinalonga foi uma colônia de leprosos. Um lugar para onde as pessoas eram levadas e deixadas para trás, para nunca mais voltar. Os venezianos construíram a fortaleza da ilha séculos antes, mas o governo grego a transformou em zona de quarentena. Famílias inteiras foram retiradas da sociedade, deixadas em Spinalonga e deixadas para sobreviver com os poucos suprimentos que recebiam. Com o tempo, os pacientes construíram casas, igrejas e até lojas, mas o mundo exterior parou de visitá-los. A única saída era um barco, e ninguém voltava. Agora, a ilha está abandonada, mas as casas ainda estão de pé. Paredes de pedra rachadas, telhados desabados, ícones desbotados em altares empoeirados. Barcos turísticos circulam a ilha, mas os visitantes que pisam em sua costa dizem que parece errado, silencioso demais, como se a ilha estivesse prendendo a respiração. O eco dos passos ecoa mais rápido do que deveria. Os moradores locais afirmam que até os pássaros evitam fazer ninhos ali. As muralhas da fortaleza, outrora construídas para defesa, agora parecem mais uma barreira que contém algo. Ao pôr do sol, os caminhos estreitos parecem se mover sob os pés. Alguns dizem que o vento carrega sussurros, vozes que não têm mais corpos. Outros relatam o brilho da luz de velas em casas onde ninguém morou em 70 anos. Spinalonga não conta apenas uma história trágica. Ela a aprisiona. Cada pedra parece carregada de memória, e cada rajada de vento soa como se estivesse tentando falar. Mas ninguém fica tempo suficiente para ouvir. Nas profundezas da floresta das Ardenas, atrás de portões enferrujados e caminhos sufocados e cobertos de era, o castelo de Miranda outrora se erguia como algo saído de um romance gótico, construído no século XIX por uma família aristocrática francesa em fuga. Era uma obra-prima de torres, pináculos, vitrais e corredores intermináveis. Mas essa beleza não durou. A guerra chegou, a família desapareceu, e o que se seguiu foi uma lenta decadência que parecia intencional. Durante anos, serviu como orfanato e acampamento de verão, embora poucas fotos dessa época tenham sobrevivido. Os moradores locais sussurravam que os corredores eram muito frios, as escadas muito silenciosas e os porões nunca estavam vazios, mesmo quando deveriam estar. Na década de 1990, o castelo foi completamente abandonado. Desde então, foi abandonado aos elementos. Trepadeiras romperam a pedra, árvores brotaram do chão, a grande torre do relógio rachou e caiu. Exploradores urbanos fizeram peregrinações a Miranda, na esperança de recuperar seu último suspiro. Encontraram camas reviradas, papel de parede rasgado e cômodos inteiros cobertos de musgo verde e silêncio. Quanto mais fundo iam, mais estranho parecia. Espelhos refletindo coisas que não estavam certas. Portas que se recusavam a permanecer fechadas. Alguns partiram às pressas. Outros nunca compartilharam o que viram. Eventualmente, o fogo e o abandono tomaram a maior parte do castelo. Em 2017, ele desabou sobre si mesmo. Mas aqueles que o viram dizem que algo permanece para trás. Algo que as árvores ainda protegem. Nos limites da região de Pilbara, cercada por um deserto vermelho e colinas silenciosas, encontra-se uma cidade que foi literalmente apagada do mapa. Vitenum já foi uma movimentada comunidade mineira, cheia de promessas, salários e poeira. Muita poeira. Daquela que brilhava azul ao sol e flutuava no vento. Eles a extraíam, eles a respiravam. E ninguém os avisava do que ela podia fazer. Aquela poeira azul era o amianto. Mortal, transportada pelo ar e por toda parte. Durante décadas, cobriu casas, playgrounds e pulmões. Quando o perigo foi reconhecido, já era tarde demais. A mina fechou, os trabalhadores foram embora. E lentamente, o governo começou a apagar a cidade, removendo placas, cortando serviços e até mesmo apagando Vitenum dos mapas oficiais. O que resta agora é um punhado de ruas vazias, casas em ruínas e placas de alerta pregadas em árvores. Ninguém deveria ir lá, mas alguns ainda vão. As ruas estão rachadas, os prédios ocos e o silêncio é opressor. Os moradores dizem que o vento carrega mais do que areia. À noite, o ar fica denso, denso demais. Os contadores Geiger não apitam, mas seus instintos gritam.
Algumas pessoas se recusaram a ir embora e ficaram para trás, cercadas por poeira e fantasmas do passado. Hoje, Vithersnum não está apenas abandonada, é evitada. É um lugar que a natureza nunca quis de volta, e você também não deveria. É isso aí. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.